Olá pessoal, nós somos Larissa Xavier, Maria Luísa Andrade e Maria Luísa Pedrosa e por meio da disciplina de Teoria da Produção Habitacional vamos falar um pouquinho sobre a fundação da Casa Popular, fazendo uma análise da produção social da tipologia habitacional no bairro Caiçara Adelaide. Para fazer a análise da fundação da Casa Popular, foi escolhido o conjunto residencial Juscelino Kubitschek. Como já citado, ele fica localizado no bairro Caiçara Adelaide, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O conjunto foi inaugurado em 1º de maio de 1958 e foi construído na execução do planejamento para 1957 do Programa Habitacional de Juscelino Kubitschek e, como dito, segue o programa da Fundação da Casa Popular. O conjunto em estudo se dá na bacia do Ribeirão Arrudas, que é uma subbacia do Rio das Velhas e deságua no Rio São Francisco. Na imagem abaixo, nós conseguimos identificar as bacias hidrográficas do Brasil, localizando o mapa da bacia do Rio São Francisco. Do mapa da bacia do Rio São Francisco, é possível identificar a bacia do Rio das Velhas. No bairro, é possível identificar dois tipos de bacia, a bacia do Ribeirão do Onça e a bacia do Ribeirão do Arrudas. O conjunto residencial fica localizado na bacia do Ribeirão do Arrudas. A Fundação da Casa Popular foi o primeiro órgão federal criado com competência específica na área de desenvolvimento habitacional e urbano. Ele foi criado em 1946 e foi extinto em 1964. Ele apresenta algumas características, como ter casas unifamiliares, casas geminadas ou isoladas no lote, um padrão construtivo horizontal, núcleos habitacionais implantados nas franjas periféricas, projetos simplificados, reproduzindo soluções tradicionais habitacionais, além de utilizar técnicas construtivas convencionais e baratas e não haver grandes diversidades. Para contextualizar o Programa de Política Habitacional, essa linha do tempo inicia-se em 1924, com a Fundação Casa Operária. É um órgão do governo do estado de Pernambuco. Foi a primeira instituição pública do país a ser criada especificamente para produzir habitação com caráter social. Em 1930, aconteceu o fim da República Velha e o início do período Vargas. De 39 a 45 foi a criação do BNH. Já em 1942, iniciou-se o Decreto de Lei do Inquilinato. Foi a primeira lei que tratava dos regulamentos em relação à locação do imóvel, preservando os direitos tanto dos locadores quanto dos locatários. 1946 a 64 foi a Fundação Casa Popular, primeiro órgão federal criado para o desenvolvimento habitacional, mas foi extinta em 64 pelo regime militar. De 46 a 50 foi a época de maior movimento das carteiras prediárias do ZAP. Como exemplo de conjunto residencial, temos em 1947 a Carmela Dutra, no Rio de Janeiro. Em 52, o conjunto habitacional Presidente Getúlio Vargas, em Rio de Janeiro. Em 55, Cruzada São Sebastião, no Rio de Janeiro também. A partir de 1958, foi inaugurado o conjunto Juscelino Kubitschek. De 24 a 95 foi a ditadura militar. E então, em 2000, a inclusão do direito à moradia na Constituição. Em 2003, o Ministério das Cidades foi criado. 2007 e 2008 foram a implementação do PAC e o Plano Nacional de Habitação. E, finalmente, em 2009, é implementado Minha Casa Minha Vida. Belo Horizonte está entre as 3 cidades do Brasil, que concentram 40% das construções da Fundação da Casa Popular. O conjunto de JK foi formado na Segunda Guerra Mundial para abrigar expedicionários que voltaram da guerra e estavam sem moradia. O programa, assim como o conjunto habitacional, ele visa atender a população que não faz parte do mercado de trabalho formal e, consequentemente, não tem acesso às EAPs, condicionando a construção ou aquisição da moradia própria. Agora vamos falar um pouco sobre a inserção urbana do conjunto residencial Juscelino Kubitschek, que se encontra no bairro Caiçara Adelaide. É um bairro que possui uma quantidade boa de escolas, o que facilita o acesso à educação, além de ser um bairro com muito comércio. Porém, há uma carência na área da saúde, pois o posto mais próximo é no bairro ao lado.
a carência de espaços abertos para lazer também se tornam presentes. Há pontos de ônibus em toda a extensão do conjunto residencial, o que facilita na mobilidade urbana. O tipo de uso térreo é individual, uso residencial, uso de serviço e uso comercial. O bairro Caiçara Adelaide começou a ser habitado em 1935 e foi crescendo ao longo do tempo. Em 1950, foi feito casas unifamiliares em aproximadamente 19 quarteirões para a princípio abrigar quem estava voltando da Segunda Guerra Mundial. A Fundação Casa Popular está presente nesse bairro para abrigar moradores de classe baixa. Agora vamos falar um pouquinho da implantação da tipologia habitacional, levando em consideração os aspectos físicos ambientais. No mapa, nós podemos identificar que a área apresenta ventos dominantes vindos do leste e não há uma concentração de vegetação no bairro, principalmente na área do conjunto, que apresenta pequenas árvores espalhadas. Portanto, são áreas impermeáveis. Quanto à topografia, é possível perceber que a região do conjunto tem uma inclinação considerável, se posicionando próximo aos cursos d'água. E no que se refere à malha urbana, é possível perceber que ela acompanha os traços dos cursos d'água. Diante dos gráficos acima, é possível perceber que a região está em quase sua totalidade em uma zona de conforto ambiental, apenas em julho e junho que saem dessa condição. No que diz respeito às chuvas, elas são mais incidentes nos meses de outubro e janeiro. Tal mapa de uso e ocupação, é possível perceber que o bairro se concentra o uso residencial, porém também há edifícios de uso mistos, além de ter uma ausência em relação às áreas de lazer e convivência. Quanto ao conjunto residencial Juscelino Kubitschek, nota-se que o mesmo é muito adensado, apresentando casas bem próximas, e o conjunto é composto por casas geminadas. Com uma breve pesquisa no site Móvel Web, encontramos essa residência. Assim como as demais casas do programa JK, ela é germinada e foi feito um bom uso do lote, distribuindo bem os cômodos como pode ser visto nas próximas imagens. Para a construção dessas casas foi utilizado radier para a fundação, que é como uma laje de concreto armado que recebe todo o peso da edificação e o distribui por todo o terreno. Foi utilizada alvenaria autoportante. A cobertura do conjunto varia de acordo com a casa, como telha cerâmica francesa. As vedações foram feitas de alvenaria estrutural. O conjunto residencial Juscelino Kubitschek, localizado no bairro Caiçara Adelaide, em Belo Horizonte, possui instalações hidráulicas, elétricas, esgoto e rede telefônica. Para facilitar a compreensão, esse infográfico foi organizado para mostrar a importância da função de cada técnico. O investidor imobiliário recebe incentivo do Estado e do banco para construir, investindo em arquitetos e engenheiros e nos técnicos para desenvolvimento da construção. O banco incentiva também o consumidor que compra do investidor, trazendo retorno financeiro e fechando um ciclo de produção capitalista. A ilustração exemplificou como acontece essa relação social de produção no mercado imobiliário. Os principais participantes da produção são o investidor, banco, consumidor e os técnicos da área de concepção e construção. O conjunto JK, apesar de ser uma iniciativa privada fazendo parte de um planejamento habitacional, segue o programa Casa Popular, que é uma iniciativa do poder público. A partir da análise crítica, percebe-se uma falha nas soluções de iluminação, de acústica e de ventilação, principalmente na questão ecológica do conjunto residencial Juscelino Kubitschek. Isso ocorre devido ao planejamento das casas e sua característica de serem germinadas com o objetivo de redução de custos. Dessa forma, torna-se necessário que os próprios moradores utilizem o espaço da melhor forma e sigam estratégias para que esses problemas sejam solucionados. Com o objetivo de promover a resolução desses problemas apontados, a partir dos sistemas passivos para melhorar a qualidade de vida dos moradores desse conjunto, é preciso implementar algumas estratégias para diminuir os ruídos e melhorar a iluminação e ventilação dessas casas do bairro Caiçara Adelaide.
O bairro também é carente de espaços de áreas verdes e de convivência, e esses espaços abertos e ventilados garantem uma melhor qualidade de vida aos moradores. Para a melhoria da ventilação, iluminação e acústica das casas do conjunto residencial Juscelino Kubitschek, é necessário que os moradores sigam alguns passos para que isso seja possível. Deixar as janelas abertas permitem a melhor circulação de ar nos cômodos e a iluminação natural pode ser totalmente aproveitada. Se possível, utilizar janelas anti-ruídos. O ventilador em locais mais altos da casa permite a troca de calor de forma mais eficiente, refrescando o ambiente. O espelho reflete a luz, tornando o ambiente mais iluminado, e assim ajuda a aproveitar a luz natural no ambiente. As plantas melhoram a umidade das casas, deixando o ambiente aconchegante e fresco. Muito obrigada por assistir.